Olá pessoal, tudo bem? Realizando mais um vídeo sobre temas importantes para fins de concurso público do exame da OAB, hoje eu resolvi falar sobre mais um tema específico do direito civil, que diz respeito às obrigações. Como é um tema relativamente extenso, eu achei por bem dispor essa exposição em dois blocos. Então, eu vou falar no primeiro bloco sobre as obrigações em geral e algumas espécies de obrigação e também as transmissões das obrigações, e no segundo bloco sobre as extinções de obrigações, as formas de extinções. Então, falando um pouquinho agora sobre a teoria geral das obrigações, elas estão dispostas no nosso artigo 233 ao artigo 405 do Código Civil, onde fala sobre o livro das disposições especiais, ou seja, os procedimentos especiais do nosso Código Civil. Qual a natureza jurídica das obrigações? Ela é uma relação jurídica, um vínculo jurídico feito entre os sujeitos, o credor e o devedor, que tem por objeto uma prestação. Ela advém de um direito prestacional, de um direito pessoal, que difere dos direitos reais, que tem por objeto uma coisa, uma res, por isso direito real. Ela também tem uma relação dinâmica advinda da teoria alemã das obrigações, dizendo que não há uma obrigação estática entre credor e devedor. Não, há uma relação dinâmica entre ambos, com deveres anexos advindos do princípio da boa-fé objetiva, da lealdade, da probidade, da confiança, que são princípios que regem todas as relações obrigacionais e contratuais no nosso direito brasileiro atualmente. Como sujeitos, nós temos o sujeito ativo, que é o credor, que pode ser uma pessoa natural, uma pessoa jurídica ou um ente despersonalizado. Já o sujeito passivo é o devedor e tem por objeto, como eu disse anteriormente, a prestação. A prestação, ela pode ter um objeto imediato, que é a própria prestação, que pode ser uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer ou não fazer, como nós veremos posteriormente, e também o objeto mediato, que é o bem da vida, que será convencionado entre as partes, entre o credor e o devedor. Como exemplo, eu posso citar uma casa, um carro, qualquer bem da vida no nosso direito brasileiro. Também tem o objeto imaterial, que é o próprio vínculo jurídico, que, segundo, novamente, a nossa teoria alemã do direito das obrigações, ela se subdivide entre duas espécies de vínculo jurídico, que é o dever jurídico e a responsabilidade civil. A nossa doutrina, ela dispõe que existem obrigações que só emanam dever jurídico sem responsabilidade civil. E aqui eu posso citar como exemplo as obrigações naturais advindas de dívidas de jogo ou aposta, ou também de obrigações prescritas, que existe o dever, porém não existe a responsabilidade de se adimplir essa obrigação. E também existe a obrigação que só existe a responsabilidade, mas não o dever jurídico de cumprir essa obrigação. Aqui eu cito como exemplo as garantias de fiança dos contratos. O fiador, ele tem a responsabilidade de adimplir aquela obrigação, porém ele não é o devedor originário. O devedor originário, ele não cumpriu essa obrigação, e quem tem essa responsabilidade que garantiu o adimplemento dessa obrigação contratual é o fiador. Então, por isso, é uma obrigação que tem somente a responsabilidade civil e não o dever jurídico originário. Existe uma classificação dada pela nossa doutrina e até disposta pelo nosso Código Civil, que é a classificação dada das obrigações pelas prestações, ou seja, existe a obrigação de dar coisa certa ou coisa incerta. A obrigação de dar coisa certa, se ela
não se consuma essa obrigação por um perecimento da coisa, por um desaparecimento da coisa prestada. Então, se houver a culpa do devedor, ele vai responder pelo equivalente da obrigação, mais as perdas e danos pela culpa. Se não houver culpa do devedor, a obrigação se resolverá, ou seja, se extinguirá essa obrigação e nenhuma das partes responderá por perdas e danos por não haver culpa de ambas as partes. Quando há uma obrigação de dar coisa incerta, ela tem que ser uma obrigação determinável, ou seja, ela deve ser determinável futuramente pelo gênero ou pela quantidade, ou seja, vai haver uma escolha em regra pelo devedor. Esse direito de escolha nós chamamos direito de concentração, ou seja, o direito de escolha do devedor da coisa a ser prestada. Aqui eu cito como exemplo um cavalo. O cavalo a ser vendido para o credor, ele vai ser um cavalo de qualidade meio termo, então não pode ser nem um pangaré e nem um cavalo puro sangue, ou seja, um cavalo de melhor qualidade. Vai ser um cavalo meio termo entre o melhor e o pior. Em regra, esse direito de escolha, esse direito de concentração é dado pelo devedor. Porém, pode ser convencionado que esse direito de concentração seja exercido pelo credor. Essas então são as obrigações de dar coisa incerta e de dar coisa certa. Já existe também a obrigação de fazer e de não fazer. A obrigação de fazer, ela pode ser uma obrigação de prestação de coisa fungível, uma prestação fungível, ou seja, uma prestação de serviços, de qualquer prestação de serviços que seja de prestação de serviços comerciais, ou então uma prestação de serviços pessoais realizado por um serviço doméstico, por exemplo. Aqui o serviço doméstico não seria o mais adequado em relação à prestação de serviços trabalhistas, mas qualquer prestação de serviços pode ser realizado por uma prestação fungível. Existe também a prestação de serviços infungíveis, que é a de fazer coisa infungível. Aqui eu cito como exemplo a prestação de serviço de um cantor. Se for contratado como objeto do contrato um cantor que seja o Roberto Carlos, esta prestação de serviço será uma prestação de serviços infungível e personalíssima. Ou seja, se for contratado o cantor Roberto Carlos, ele é uma prestação de serviços personalíssima, só realizado pelo cantor Roberto Carlos. E então, por isso que vai ser uma prestação infungível e personalíssima, por assim dizer. Existe ainda a obrigação de não fazer, que é uma obrigação de tolerância, ou seja, de tolerar que se faça alguma coisa ou deixar que se faça alguma coisa. Então aqui eu cito como exemplo a prestação de não fazer, de não edificar, de não construir um determinado terreno, um determinado lote de imóvel. E se for edificado, ele será destruído por uma medida coercitiva, por uma medida judicial, que será adentrado no nosso poder judiciário. Existe ainda também a classificação das obrigações quanto ao objeto, que poderá ser, quanto ao sujeito, me desculpem, que poderá ser divisível ou indivisível ou solidário, e também terá a prestação quanto ao objeto agora, que pode ser uma prestação de objeto alternativo, e existe aí uma prestação em relação aos sujeitos
essa prestação pode ser divisível ou indivisível. Quanto ao objeto indivisível, ela pode ser por uma prestação quanto à natureza do objeto, a própria natureza do objeto. Aqui eu cito o exemplo também do cavalo ou de um carro, de um automóvel. Se ele for dividido, é óbvio que a natureza dele não vai ser a mesma. Ele não vai realizar a finalidade precípua dele, que é locomover as pessoas. Então, pela própria natureza do objeto, ele se torna indivisível, ou pela lei ou pela vontade das partes, pela convenção das partes, ele pode se tornar indivisível. Aí vai haver uma pluralidade de sujeitos que vai ser, então, responsável pela totalidade da dívida, pela indivisibilidade do objeto, ou também pode haver uma solidariedade. Aqui há uma pluralidade de sujeitos, então pode haver vários credores ou vários devedores, ou uma obrigação de solidariedade mista, ou seja, que vai haver uma pluralidade de credores e devedores ao mesmo tempo, todos obrigados pela dívida inteira, e por isso que há uma solidariedade. Há que se ressaltar que pela própria disposição do nosso Código Civil, em seu artigo 265, disse que estabelece que a solidariedade não se presume, ela resulta da lei ou da vontade das partes. Então, a solidariedade ela tem que estar disposta, convencionada pelas partes em um âmbito contratual e obrigacional. Ela não se presume. Há que haver uma distinção entre as obrigações solidárias e as obrigações indivisíveis. A indivisibilidade, ela denota com relação ao próprio objeto, que não se divide. Já a solidariedade, ela se denota em relação aos próprios sujeitos, que são vinculados pelo vínculo da solidariedade. Há que haver essa distinção, então. A solidariedade, ela é um vínculo somente externo, ou seja, em relação ao próprio vínculo obrigacional, que se externa no contrato, em um negócio jurídico. Já com relação ao âmbito interno, ela pode se subdividir entre os vários credores ou os vários devedores, esse vínculo interno entre eles. Também há que haver uma classificação com relação à transmissão das obrigações. Essa transmissão ela pode se dar entre duas espécies, que é a cessão de crédito, que é uma relação jurídica bilateral dada entre o credor que vai transmitir, vai ceder essa obrigação, esse direito de crédito para uma outra pessoa, um terceiro, a essa obrigação. Essa transmissão de obrigação pela cessão de crédito, ela não tem que haver a anuência do credor, não tem que haver a anuência do devedor, tão somente tem que haver a ciência dele para que pague, para que adimpla essa obrigação para o verdadeiro credor. E tem também a assunção de dívida, que é também uma relação jurídica bilateral dada pelo devedor para com outro devedor, ou seja, um terceiro. Aí é que haver a anuência do credor, ou seja, a sua aceitação. E essa aceitação tem que ser de forma expressa pela regra do nosso Código Civil, e existe uma exceção quando o silêncio importa a anuência, que é nas obrigações em relação aos imóveis hipotecados. Nesse caso, há uma exceção a esse silêncio que vai importar anuência e, em regra, não importa, ou seja, tem que ser uma ciência, uma anuência expressa do credor com relação a essa assunção de dívida, ou seja, a transmissão da dívida, da obrigação do devedor originário para um terceiro. Então, também existe uma outra hipótese, que é a cessão de contratos em geral, que não há
à disposição no nosso Código Civil, no nosso direito brasileiro, porém à disposição por entendimento jurisprudencial, que é a aceitação pelos nossos tribunais superiores dessa cessão de contratos, do contrato como um todo e não só da obrigação. Vou ficando por aqui nesse primeiro bloco. No segundo bloco, nós iremos terminar essa teoria geral das obrigações. Até mais!